Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês novamente, iniciando mais um dia aí da live do meu desafio pessoal. Live todos os dias que tem feira no mês de agosto. É isso mesmo, de segunda a sexta-feira eu estou aqui no canal da Escola Pequenas Empresas, a EPE, sempre às 7h55, com uma live com um conteúdo incrível, né, de valor, para que você possa aplicar aí na sua pequena empresa, para que você possa atrair mais clientes, vender mais, ter lucro e prosperidade em seu negócio. Meu nome é Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e o meu porquê, o meu propósito é ajudar você aí a viver verdadeiramente do que você ama, a ajudar você a ser o autor do seu próprio resultado. Porque sim, o que eu acredito, a minha crença maior, né, o que me move, o que me acorda, é entender que essa vida, ela é muito curta para a gente ser infeliz, para a gente não viver da nossa vida ideal, para a gente não ter a alegria todos os dias aí contagiando a nossa rotina, né, o nosso convívio. Então é por isso que eu estou aqui para ajudar você a viver do que você verdadeiramente ama. E eu acredito que o empreendedorismo, ou seja, nós sermos aí donos dos nossos próprios negócios, termos um negócio próprio, é um dos melhores caminhos para a gente seguir nessa jornada aí rumo à nossa vida ideal, rumo a o que a gente realmente ama, viver das nossas paixões. Então, realmente eu acredito nisso, eu acredito que é com um próprio negócio que a gente pode ter aí tudo isso, essa potencialidade, né? Tudo isso que a gente acredita. Bem, deixa eu tomar o meu cafezinho aqui, né? Enquanto o Instagram continua entregando a live aí. Bom dia para todo mundo que está entrando, bom dia. E vão compartilhando, né, no aviãozinho para essa minha mensagem chegar a mais pessoas. Vão colocando aí o coraçãozinho também, porque assim o Instagram compartilha com mais pessoas essa live. Então, obrigada a todos vocês que estão acompanhando, estão comigo nesse desafio, né, que estão aí diariamente acompanhando mesmo. E também para todos aqueles que estão assistindo no gravado. Então, boa tarde, boa noite. E compartilhem, comentem para que a minha mensagem chegue aí a mais pessoas e a gente forme a nossa comunidade da Escola Pequenas Empresas, a comunidade de empreendedores, né, que vão seguir aí firmes rumo sempre ao sucesso. Bem, ontem, né, eu estava falando sobre gestão de marketing. Ontem eu falei muito sobre as estratégias que a gente pode adotar dentro de nossas empresas para que elas possam, né, ter o cliente na centralidade do nosso negócio. Então eu falei muito sobre algumas dessas estratégias, falei de segmentação, falei de posicionamento, diferenciação. Eu, inclusive, né, eu acho que eu já comentei aqui que eu sempre assisto as minhas lives depois para ver o que eu posso melhorar, como eu posso evoluir, porque isso é muito importante, essa evolução, essa melhoria contínua, né? E eu falei assim, nossa, acho que eu acabei falando na live aquela coisa de professora, né? Que começa e começa a dar tipo uma aula mesmo, quer tipo esgotar o assunto, quer falar tudo. E eu falei bastante coisa na aula de ontem, né? Foi verdadeiramente uma aula para quem aí tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os fundamentos básicos do marketing, então vale muito a pena. Mas eu fiquei pensando, né? Talvez seja melhor eu ir de uma forma mais leve, que eu digo assim, no sentido de eu trouxe muitos exemplos, porque eu acredito muito no aprendizado pelo exemplo, mas talvez a live aqui eu possa seguir de uma forma menos de aula, né, vamos dizer assim, e mais ainda exemplos, talvez uma live um pouco mais curta, não sei. Fiquei analisando sobre isso, inclusive depois você me dá o seu feedback, me fala o que você achou, se você achou uma aula densa demais, se você gosta desse tipo de aula densa, se você quer uma coisa
menos profunda. Vamos conversar sobre isso, compartilhem aí, tá? Comentem, mandem no meu direct, que esse retorno, esse feedback de vocês é assim extremamente importante, né? Para eu seguir, como eu disse na aula de ontem, com foco aí, né, do cliente, pensando na solução que vocês querem, tentando realmente resolver a dor que vocês possuem aí no dia a dia de vocês. Porque a Escola Pequenas Empresas, né, a EPE, na verdade ela é um centro de educação que simplifica a gestão de negócios de forma que você consiga obter resultados aí de imediato e resultados extraordinários na sua pequena empresa. Então, esse é o meu objetivo aqui com a Escola Pequenas Empresas, é trazer essa linguagem clara, essa linguagem acessível, essa linguagem que possa ser de fácil compreensão aí no seu dia a dia, para que você aprenda e já aplique, e ao aplicar já tenha um resultado de imediato. É isso que eu espero aqui. Bom dia, Eva. Bem, então, como ontem eu falei muito sobre essa questão da gestão de marketing, né? Eu falei muito sobre a importância da gente ter o cliente aí no centro do nosso negócio, e aí a gente comentou um pouco sobre pesquisa de mercado, né? Sobre como você está mantendo um relacionamento constante com o seu cliente para que você possa ter um retorno, um feedback dele, e assim com esse retorno você consiga conduzir aí as ações da sua pequena empresa. Eu hoje resolvi então falar um pouquinho sobre essa questão de análise de mercado, né? Porque ontem eu comentei muito sobre a gente não ter esse foco nos concorrentes, que muitas vezes eu percebo que algumas das pequenas empresas pensam muito no concorrente, né? Falam assim, deixa eu ver o que o meu concorrente está vendo. E esse mundo digital, ele possibilita também a gente acessar, vamos falar assim, né? O nosso concorrente também na palma da nossa mão. Então a gente entra no site dele, do concorrente, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, em todas elas, né? A gente vai entrando e vai vendo, vai comparando, vai analisando, olha, ele tá fazendo isso, também deixa eu seguir por isso. E assim, eu disse, né, ontem lá, esqueça seus concorrentes. Não que você não vai fazer uma análise deles, né, como eu estava comentando, só que ele tem muito menos relevância do que você manter, né, a sua atenção de fato em quem importa, que é o seu cliente, que é ele que vai ditar aí o que você pode aprimorar, aplicar, melhorar aí na sua pequena empresa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa análise de mercado, porque como fazer isso, né? Como ter uma maior profundidade, um maior conhecimento também do seu próprio cliente e do mercado como um todo. Sempre tomando um cafezinho aqui, né? Bem, não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu acredito que sim, porque eu acho que isso aqui é um mal do século que está acontecendo, né? Com bastante frequência, é que o mundo, a gente tá com essa sensação de um mundo muito acelerado, né? A gente dorme, quando a gente acorda no outro dia, parece que já mudou tudo de novo, aí parece que você já tá, reconectou, tem hora que dá uma baixa de conexão, aí volta, mas agora eu acho que tá tranquilo, né? Então, a gente, não sei, vocês estão sentindo essa sensação, né? Tipo assim, nossa, que correria! E aí parece que cada vez mais o tempo... voltou isso. O tempo parece que ele vai se encurtando. Não parece que a gente tem mais aquelas 24 horas. Cada dia eu tenho essa sensação de que o meu dia tá menor, né? E aí a gente vai ficando acelerado porque a gente vai sendo impactado com tanto de notícia. Um dia a gente dormiu, acordando outro dia com uma pandemia afetando o mundo inteiro. Então hoje está tudo interligado. Então essa sensação, né, cada vez mais ela só tende a acentuar. Se a gente voltar no passado, parecia que as coisas eram muito mais tranquilas, né? E eu acho que de fato eram sim, né? Então o que a gente tem hoje aqui, o que a gente observa, assim, nitidamente, que eu acho que é uma coisa que a gente pode carregar com a gente o tempo inteiro, é que nada, né, já dizia aí o filósofo Heráclito, lá há mais de 540 anos antes de Cristo, ele já falava assim, a ausência da estabilidade
é a essência do cosmos. Ou seja, nada de fato fica estático, né? Tudo muda e tudo muda a cada vez mais numa velocidade mais acelerada. E aí eu paro e faço uma reflexão. Ainda bem que as coisas mudam. Já pensou se nós fôssemos pessoas como no passado? Se a gente tivesse aquele pensamento lá do passado, eu fico às vezes pensando assim, nossa, ainda bem que eu mudei, né? Ainda bem que eu tenho essa oportunidade de evolução. Mas sim, essa sensação de agilidade, de muita rapidez, ela às vezes dá muita ansiedade, né? Às vezes a gente fica sem saber até como conduzir isso no dia a dia. Então, vai meio que num paradoxo. É interessante o mundo estar nessa evolução, mas ao mesmo tempo dá uma sensação assim, poxa, dá para ir um pouquinho mais devagar, né? Então que bom que muda, mas dá para um pouquinho mais devagar? E aí eu acredito que esse contexto, né, essa situação de estabilidade não existir, de o mundo estar frenético, de ter essa demanda de agilidade cada vez maior no nosso dia, o que a gente chama aí, não sei se vocês já ouviram falar, né, que a gente fala sempre da questão do mundo VUCA, que é esse mundo que a gente deu aí o acrônimo, né, do VUCA. Obrigada aí, pessoal, pelos coraçõezinhos, né? O mundo VUCA, o VUCA, onde a gente fala o V, a volatilidade, né? Ou seja, o volume com as mudanças e a agilidade com as coisas vão acontecendo. Então, o mundo é muito volátil, né? Não tem como a gente fazer nenhuma previsão de cenário nesse mundo. Que no inglês traduzido seria da incerteza, né? Ou seja, o que eu apliquei hoje como solução não necessariamente será a mesma solução que eu possa aplicar amanhã, porque o mundo é muito incerto. O C da complexidade, ou seja, né, a gente não consegue realmente ter essa previsão dos resultados das nossas ações. A gente não sabe se hoje o que eu fizer aqui na minha pequena empresa vai gerar o resultado que de fato eu gostaria que tivesse. Porque o mundo é complexo, né? Porque a gente está tudo ali, tudo faz parte, todas as coisas estão interligadas nesse sistema de alta complexidade. E o A de ambiguidade, né, que seria aí, a gente fala que os impactos de uma transformação aqui, né, eles não podem muito ser baseados com dados históricos que a gente tinha. Então, como a gente aplicou também no passado, ele funciona muito com essa questão da ambiguidade que eu estava dizendo, né? Da complexidade que eu estava dizendo. É difícil da gente usar experiências anteriores para resolver algo atual. Então essa situação do mundo VUCA, né, um mundo que está aí totalmente incerto, faz com que a gente entenda sobre essa importância da mudança, sobre o fato, como esse mundo está nessa mudança contínua, mas ao mesmo tempo traz essa ansiedade dessa agilidade do mundo, dessa agilidade com que a gente tem que aprender, com que a gente tem que aplicar e colocar em prática no nosso negócio para ver um resultado. Então a gente tem que entender que por mais que seja extremamente desafiador viver nesse mundo, viver nesse constante paradoxo, viver entendendo que essa estabilidade não existe, por mais desafiador que seja, esse é o cenário que a gente tem, esse é o contexto que a gente tem para hoje. E para a gente, por isso que eu estava falando da questão da análise de mercado, né? Para a gente realmente ter empresas de sucesso, para que a gente realmente possa crescer com os nossos negócios, para as nossas pequenas empresas terem sustentação, né? Ou seja, elas terem perenidade, se a gente quer que as nossas empresas continuem vivas aí no mercado, nós vamos precisar sim compreender esse cenário, compreender essa realidade, entender que o mundo é assim, por mais desafiante e por mais que a gente possa não conseguir às vezes acompanhar, mas a primeira situação é compreender, é assim, a gente tem que conviver com essa realidade e o que nós podemos fazer então
para encaixarmos nesse mundo, para não ficarmos doidos, ansiosos, com a saúde mental comprometida, para que a gente possa compreender e conviver de uma forma harmoniosa e feliz, mesmo nessa realidade, né? Então, assim, essa questão da mudança, da flexibilidade, eu confesso que eu não tenho muito desafio de enfrentar isso, porque eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito essa questão da mudança. Acho que desde nova, até pelo fato de eu já ter mudado de não sei quantos apartamentos, casas, cidade, ter morado em um monte de lugar diferente, ele me causou essa constante adaptação, né, a novos ambientes. Então eu acho que já veio intrínseco aí na minha realidade, na minha infância, no meu dia a dia. Então eu confesso que eu tenho uma certa facilidade para mudança e confesso que eu até gosto disso. Eu não gosto muito de ficar sempre na mesma e tal. Eu às vezes mudo alguma coisa aqui mudo a posição da mesa só para eu fazer parte dessa mudança. E eu acho que para conviver com isso, eu acho que é aceitar mesmo, né? Aceitar que a realidade é assim, que a realidade é essa constante mudança. E aí o outro ponto que essa análise de mercado nos leva, né, nos faz com que a gente de fato tenha que conviver, é entender que agora a palavra de ordem, além da adaptação à mudança, é a agilidade. Sim, nós precisamos cada vez mais entender que a agilidade, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é algo que vai precisar estar intrínseco também dentro de nossas pequenas empresas. Então, essa cultura da agilidade, ela tem que estar permeando... Ai, calma aí. Acho que eu ia espirrar. Desculpa! Eu espirrei aqui. Mas essa cultura da agilidade, ela tem que estar, sim, né, permeando dentro de nossas empresas. Porque se nós não entendermos que o mundo está mudando, que o mundo VUCA exige essa agilidade, nossas empresas vão ficar paradas, elas vão sucumbir, assim como várias outras empresas grandes aí de mercado. Vamos dar o exemplo da Kodak, da Blockbuster, né? Sucumbiram porque elas não conseguiram acompanhar a evolução do contexto, do mercado. Então é para isso que a gente trabalha aí dentro da gestão de negócios essa tão importante matéria que é a análise de mercado, esse estudo que a gente tem que fazer do ambiente. Então, sim, é importante a gente colocar na pauta do nosso dia a dia, nós como gestores, né, como estrategistas do nosso negócio, estrategistas, donos das nossas empresas, como nós vamos, primeiro, colocar a análise de mercado dentro do nosso ambiente empresarial, dentro das nossas pequenas empresas, e como nós vamos criar essa cultura da agilidade para que a nossa pequena empresa consiga se adaptar às mudanças que o ambiente nos exige. Claro, obviamente que nada disso é tarefa fácil, mas todas essas tarefas são extremamente possíveis. E aqui, nessa live de hoje, o que eu pretendo fazer é dar algumas dicas, algumas sacadas que eu utilizo aí no meu dia a dia, no dia a dia do meu negócio, para conseguir conviver com isso e fazer com que eu tenha essa agilidade, né? Para que eu consiga acompanhar. Então vamos lá. Acho que a primeira dica de todas, eu já acabei dando aqui, já falei, que é essa questão do entendimento, de entender que essa é a realidade e que não tem como você fugir a isso, né? Não tem como você chegar e falar assim, não, eu gosto de uma coisa mais parada, eu não gosto dessa correria, eu não gosto de ficar de muita mudança. Então, se você não aceitar, se você não entender que o contexto e encarar a realidade assim, ela nua e crua que eu falo, né? Você já tá meio que fadado aí a ter a sua empresa fechada, porque a gente precisa aceitar, não tem como fugir, não tem como você negar a essa questão. Por exemplo, se você tivesse previsto aí a pandemia do coronavírus, né, provavelmente você estaria muito bem preparado. Então é importante sim você entender que essa realidade, essa aceitação é necessária.
A segunda dica que eu dou, que eu gosto de aplicar no meu dia a dia, é que eu preciso sim, né, acompanhar a toda essa mudança. Eu preciso fazer um estudo do mercado. Ou seja, o que é fazer esse estudo? Eu preciso antever, antecipar, eu preciso ter uma análise crítica, acompanhar, saber o que está acontecendo, porque ao acompanhar, ao entender o que está acontecendo, eu consigo depois trazer para dentro do meu negócio e me adaptar. Mas como que eu faço então para fazer esse acompanhamento de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, no mercado, no meu segmento específico, em gestão de negócios, em pequenas empresas? Porque eu tenho que estar com a antena ligada, eu tenho que estar tipo assim, olha aqui, o que está acontecendo? Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu determinei é escolher as minhas fontes de informação, ou seja, no mundo onde há um acesso ilimitado, né, a essa informação, se eu não conseguir fazer uma curadoria, né, que a gente fala, por isso o poder da curadoria hoje, né? A curadoria é fazer essa seleção. Se eu não conseguir fazer uma seleção das minhas fontes de informação, eu vou levar tanto bombardeio, tanta coisa que eu não vou conseguir absorver, porque é coisa demais sim, gente. Então, o que eu faço? Eu seleciono. A primeira coisa que eu fiz, por exemplo, né, um exemplo mesmo com o início da pandemia, foi cancelar a TV aberta na minha casa, cancelar TV a cabo também, para que eu não tivesse acesso mesmo à televisão. Ou seja, eu não vejo noticiário na televisão, porque assim eu vou selecionar as minhas fontes de informação, hoje com a internet, com o YouTube, com tudo que a gente tem aqui na palma da nossa mão. Eu posso selecionar, né, aonde vai vir a minha fonte de informação, onde eu vou fazer minhas análises e ter um poder crítico para observar isso. Porque a gente sabe que a imprensa também é tendenciosa, então eu tenho uma análise crítica quanto a isso. Onde vai ser onde serão as minhas fontes? Quais os canais que eu vou utilizar? Quais os portais de notícia? Quais as contas de Instagram que eu vou seguir, que estão relacionadas aos assuntos que eu sigo, que eu preciso, que eu quero trazer para dentro do meu contexto. E eu não abro muito leque. Eu acho muito legal a gente sempre ter, além do nosso estudo, por exemplo, eu estudo muito sobre gestão de negócios, sobre pequenas empresas e tal, mas eu acho interessante sim abrir um pouco para você não ficar tão ali naquele ali. Então, por exemplo, estudar um pouco de filosofia, de desenvolvimento humano, eu acho isso interessante, mas eu acho que não dá para você abrir o leque demais, porque na hora que você abre o leque demais, você não dá conta de tanta coisa. E aí todo mundo fala, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo disso. Por quê? Porque normalmente a gente tem essa tendência a querer absorver tudo, né? A gente quer fazer parte de milhões de grupos de WhatsApp, a gente quer ler todos os memes que as pessoas mandam, a gente quer seguir várias contas aí no Instagram e a gente realmente não dá conta. O nosso cérebro, ele tem compartimentos, né? E ele precisa de atalhos. Então é por isso do poder da curadoria que eu estava falando, do poder da gente fazer a seleção. E uma coisa que eu descobri assim, que era uma dor muito grande minha, que era justamente ter um local onde eu poderia buscar informações sobre o que eu de fato quero saber sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócio ou pequenas empresas, até que eu criei a Escola Pequenas Empresas, muito voltada para isso também. Porque eu falei assim, poxa, eu quero ser um local, um centro de educação, onde as pessoas que querem empreender, que têm uma pequena empresa já, que estão crescendo, que elas vão ter uma fonte, um local para recorrer, onde eu posso realmente trazer aqui uma coisa mastigada, encurtada, condensada, para elas terem acesso ao que de mais atual está acontecendo, porque eu estou acompanhando, eu estou vendo isso. E então eu tenho, o meu papel aqui também é esse, né? Eu quero sim mostrar o quanto que esses meus estudos em gestão e esse foco que eu dou nesse assunto pode ser o canal para quem também está interessado nesse assunto possa vir e beber dessa fonte, né? Sempre não uma visão minha, mas uma visão, óbvio que tem uma análise que eu faço em cima disso, né? Toda vez que a gente faz isso, a gente tem um conhecimento, mas eu digo assim, eu trago uma reflexão abrangendo vários autores também, né? Abrangendo o que tem de notícias, o que está acontecendo no mundo.
E aí, então essa dica ao fazer essa seleção foi também que eu fiz aquela questão das notícias do dia aqui, compartilho, porque sim, eu defini, essa poderia ser uma terceira dica, né? Definir um horário do meu dia, porque assim, gente, se a gente não coloca na agenda, se a gente não determina, sabe o que acontece? O nosso dia passa, quando a gente viu, tem aquela sensação de terminou o dia, meu Deus, não fiz nada. Então, sim, eu acho que a gente precisa estabelecer dentro do nosso dia um determinado horário, que será o horário para você fazer essa análise de mercado, para você fazer essa investigação, para você correr atrás das informações, né? Assim como você deve incluir, sim, na sua agenda diária, um horário que seja, no começo você pode 10 minutos, inclua 10 minutos para você estudar, mas você vai criar esse hábito. E é ali, quando eu estava voltando atrás, sempre a gente fala que a empresa começa no indivíduo, né? Quando você começa em você, isso é óbvio que você vai criando aí esse hábito também dentro da sua pequena empresa. Quando você estabelece dentro da sua agenda, se você não dá conta de fazer diariamente, ok, então começa com uma vez na semana, mas se você estabelece, você tem 1 hora na semana, 1 hora por dia, meia hora por dia, 10 minutos por dia, o que seja, você estabeleceu um prazo que você vai fazer de análise do mercado, ou seja, buscar informações sobre o mundo em várias áreas que também têm relação com o seu negócio, economia, né, política, desenvolvimento econômico, né? Tem a ver com economia, tô repetindo. Mas assim, a pequena gestão, você estabeleceu, buscou essa informação, estabeleceu um dia, estabeleceu um horário, você está criando aí essa cultura do aprendizado. Assim como você está criando a cultura do aprendizado, quando você estabelece um tempo dentro do seu dia, dessa semana, para os estudos. Então, começou em você. Você vai trazer isso para dentro do seu negócio, para dentro da sua pequena empresa, e essa cultura do aprendizado vai se fazendo parte, né? Os seus colaboradores vão entendendo também pelo exemplo e também porque percebem que isso faz parte da cultura do negócio, que estar antenado, que estar aprendendo, que está em busca de informação e transformando essa informação, a gente vai falar disso, em conhecimento, é uma forma de você estar mais facilmente conseguindo se adaptar com a agilidade que o mundo exige atualmente a essas mudanças, a essas transformações, ao contexto que o mundo está nos impondo. Então, essa dica aí. Essa dica da gente fazer uma seleção das informações, e a outra dica também da gente determinar, né, períodos, momentos, horários, para que a gente possa realizar isso aí dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, da nossa rotina, para criar a nossa cultura de aprendizado. E aí, uma outra dica que é extremamente importante, que é o seguinte, inclusive existe, né, o termo gestão do conhecimento, que não adianta nada você fazer uma análise de mercado. Gente, só um minutinho, porque tem uma pessoa que quer falar comigo. Só um minutinho. Mãe, como que você vai trocar de roupa do balé? Já tô, tá? Pode sentar lá no seu beijo. Bom, hoje participação especial da Larissa, né, que acordou, normalmente ela não acorda, mas participação especial dela. Bom, então, eu tava falando da cultura do aprendizado, né, até me perdi aqui, gente, depois vocês me falam, aí a Larissa tirou minha concentração. Sobre a cultura, quando você então tem essa cultura do aprendizado dentro da sua empresa, né, eu tava falando sobre a gestão do conhecimento, lembrei. Então, quando a gente fala, tem um termo que a gente fala que é a gestão do conhecimento, que seria uma outra dica, que é o seguinte: não adianta nada também você ter estabelecido, né, essa cultura do aprendizado dentro da sua empresa, você ter estabelecido momentos de estudo disso, né, dentro do seu contexto diário, se você não consegue transformar essa informação, né, esse dado, primeiro é o dado na gestão do conhecimento, esse dado em informação, ou seja, a informação é um dado um pouco mais arrumado.
Se você não consegue transformar o dado em informação e a informação em conhecimento, você não vai conseguir ter essa aplicação dentro do seu negócio. Por quê? Porque você precisa transformar essa informação no conhecimento para aplicar na sua empresa e aí sim colher mudanças, né? Colher os benefícios desse aprendizado que você teve. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Ontem a gente falou muito sobre essa questão de gestão de marketing, de análises e tal, né? Quando você está, por exemplo, aqui fazendo o seu Instagram, fazendo publicações, trabalhando com posts, você está gerando uma série de dados, porque a própria plataforma do Instagram te dá esses insights, né? Ela chama de insights, ou seja, ela te dá números, ela te dá dados para que você possa fazer uma análise, transformar a informação e depois em conhecimento. Então, você publica um post, se sua conta é profissional, você tem acesso a insights, você vai ver lá quantas pessoas curtiram o seu post, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas salvaram, quantas pessoas compartilharam. Você também tem outro dado de insights dentro do Instagram para saber o percentual de homens, de mulheres, os horários, as datas, enfim. Então, uma série de dados lá. Isso está disponível, né? Se você, dentro do seu dia a dia, não estabelece quando que será o momento que você vai pegar esses dados, colocar ele e transformar ele em informação, que seria você criar, por exemplo, uma planilha de Excel, onde você tira a informação de dentro do Instagram, coloca esse dado na planilha de Excel, aí você tem a informação. E você não transformar isso em conhecimento, ou seja, começar a analisar. E você analisou e falou assim, olha, eu tô percebendo aqui, ó, que os meus reels, quando eu publico na parte da manhã, ele tem uma maior alcance, uma maior visualização. À noite não funciona tanto. Então, e você não começa a perceber o conhecimento disso, ou seja, não começa a entender, olha, o pessoal tem mais interesse sobre esse determinado assunto. Olha, esse post aqui, eu acho que eu posso aprofundar mais sobre isso, porque ele tem mais aplicação, que as pessoas parecem que gostaram mais. Deixa eu tentar de uma outra forma. E você não começa a pegar esse conhecimento, né? O que acontece? Aquilo ali vai ser só um dado. E aí, a dica que eu tô dando para você é justamente essa, porque no nosso dia a dia, na nossa correria, no mundo acelerado que a gente tá, se você não determinar o momento que você vai fazer isso, isso vai passar batido, você não vai tornar isso uma prática dentro da sua pequena empresa, e você não vai ter tempo de fazer essa análise, e ao não ter tempo de fazer essa análise, você não vai aplicar isso de volta para ter o aprimoramento e a melhoria. Então, voltando a esse exemplo, se você determinou, olha, todos os dias eu vou pegar esse dado aqui do Instagram, vou colocar na minha planilha e vou fazer uma análise, e uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou fazer uma análise mais aprofundada, vou entender mais como que os meus posts estão comportando aqui, e vou fazer essa aplicação agora a partir de hoje aqui no meu negócio. Que é isso também, a gente precisa, logo que a gente tem acesso a esse conhecimento, aplicar isso dentro da nossa empresa, né? Colocar isso em prática, testar. E aí vem, por isso que está explodindo um tanto de termo de agility, né? Da gente trabalhar com scrap, essas coisas de projetos rápidos, porque a gente precisa pegar esse conhecimento, aplicar logo dentro das nossas empresas, porque hoje é teste, gente. Hoje vou colocar aqui, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, aí eu cancelo isso, tenta outra coisa de novo. É somente assim que você vai conseguir acompanhar todas as tendências que estão acontecendo no mundo, tudo que está aí, né, vigorando, e conseguir pegar isso, virar informação, virar conhecimento e aplicar dentro do seu negócio. Então, para que a prática da análise de mercado realmente seja eficiente e traga resultados para o seu negócio, você precisa criar um método, vamos falar assim, né? Você precisa criar um passo a passo de como você vai fazer isso no seu dia a dia. E se você não sistematizar isso,
se você realmente não transformar isso como um processo que você executa dentro da sua empresa, e vamos falar mais sobre processos aqui ao longo desse desafio, nas lives, se você não transformar isso no processo, você não consegue realmente implantar isso como uma cultura. Porque é uma coisa esporádica, é uma coisa que você vai fazendo, agora eu faço, agora eu não faço, agora, sabe? Não é realmente algo que está no seu dia a dia, dentro do seu contexto. Então essas são as dicas que de imediato eu acho que são as mais valiosas. É você justamente então, né? Vamos lá. Primeiro, entender que a realidade é de mudança, que a gente precisa encarar essa realidade nua e crua, que a gente precisa aceitar que as coisas mudam, que as coisas são incertas. Então, aceite isso e tente entender como que você pode incorporar isso dentro do seu negócio. A segunda, faça uma seleção das suas fontes, defina, né, as áreas em que você vai, os canais, as fontes, os mentores, os canais de Instagram, né, aonde serão as suas fontes, de onde você vai beber, faça essa curadoria, né. Segundo, determine, se for igual eu disse, não precisa ser todo dia, pode ser uma vez por semana, comece, depois se aprimora, determine um dia e o horário no qual você vai realizar essa análise de mercado, né, no qual você vai correr atrás de informações que têm a ver com o seu negócio. E a quarta, depois que você tiver realmente implantado isso daí, que isso realmente for uma prática dentro do seu negócio, dentro da sua rotina pessoal também, transforme essa informação em conhecimento. E vou falar a quinta, aplique esse conhecimento e teste rápido no seu negócio, né? Coloque em prática e avalie o retorno que isso tem. Eu posso te garantir que se você fizer isso como um processo, você vai de fato sim colher muitas oportunidades e muitos resultados positivos para o seu negócio. Você vai começar a entender de uma forma mais rápida e ágil, né, como que você pode testar e aplicar no seu negócio. Dentro dessa questão da prática de análise de mercado, gente, quando eu falo colher essas informações, então, e dados, né, isso também você pode incluir essa análise dos concorrentes. Quando eu disse ontem que essa análise de concorrentes não é o mais relevante, sim, o seu cliente, né, mas você pode sim estabelecer quando que você vai fazer uma análise dos seus concorrentes para acompanhar o que eles estão fazendo. Você pode já estabelecer os momentos que você vai fazer aí determinadas pesquisas com os seus clientes, né? Então, ou seja, tem uma série de coisas que você vai incorporando. Mas para você incorporar e realizar isso na sua empresa, a primeira coisa é que você tem que criar essa cultura do aprendizado, criar a cultura da implantação, né, do teste, da agilidade. E eu acho que essas 5 dicas que eu dei aqui são as formas mais rápidas também de você começar a criar essa cultura. Só para dar um exemplo pessoal, então, né? Depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais eu parei, porque a gente começa a fazer e depois a gente não para, né? Eu nunca mais parei. Faz parte, sim, agora do meu dia a dia, essa análise contínua dos dados. Então isso que me faz eu estar assim mais antenada, né? E às vezes até conseguir prever algo que vai acontecer. Então eu já sabia as mudanças que, por exemplo, o Instagram faria aqui na plataforma. Eu já sei de várias mudanças que o WhatsApp vai realizar e como eu posso absorver isso para o meu negócio. Já coloquei algumas coisas em práticas. Então você vê, como eu estava falando lá da questão da organização, depois que você vê é difícil desver, é a mesma coisa. Depois que você vê o quanto que isso tem validade e traz um resultado extraordinário, você não tira mais isso da sua empresa. Gente, mas assim, é difícil, por exemplo, também todos os dias, queria muito que eu conseguisse diariamente fazer 1 hora de estudo, todos os dias. Eu não consigo sempre. Mas eu vou me frustrar quando eu não consigo? É lógico que não, mas eu sei que essa cultura do aprendizado já está intrínseca na minha empresa, porque ela já é um hábito e por mais que eu não consiga todos os dias praticá-la, ela já faz parte, já é o ar que vai se respirando. Então, eu quero muito
passar essa ideia da importância dessa cultura de aprendizado, da cultura da adaptação, da agilidade aí no seu negócio, porque eu tenho certeza que você vai colher resultados bem diferentes, resultados bem benéficos aí para o seu dia a dia. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a análise de mercado tem muito mais outros pontos que a gente pode trabalhar, muitas outras análises que a gente pode fomentar aqui, potencializar aqui, discutir, debater, mas como eu disse lá no início da nossa live, eu acho que às vezes eu quero esgotar os assuntos e eu acho que não é o momento aqui realmente para se esgotar o assunto. Então, eram essas dicas de hoje, era isso que eu queria passar e a gente tem muita live aí para continuar discutindo sobre isso e quem quiser continuar debatendo o assunto, pode me procurar, me mandar direct, eu tô sempre aberta aqui pra gente ir trabalhando. É um prazer sempre receber as dúvidas de vocês, que a partir das dúvidas de vocês eu também estudo, amplio o meu leque de conhecimento e eu gosto muito dessa troca. Como eu disse, fazer parte dessa comunidade. Muito obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo acompanhando, a todos vocês que vão assistir no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, compartilhem e façam minha mensagem chegar a mais pessoas. Como eu sempre falo, vamos formar a comunidade EPE. Muito obrigada, um excelente dia e até amanhã às 7h55. E se amanhã der tudo certo, eu vou receber uma seguidora aqui da minha audiência. Espero que eu consiga, né? Essa semana, infelizmente, a gente teve um contratempo aí com a outra seguidora, mas amanhã eu espero que eu receba sim essa seguidora. Muito obrigada, um enorme abraço para todos vocês e até amanhã às 7h55.